Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Cleito Crepaldi, que vai estar trazendo esse tema para nós. Mas antes, nós vamos serenar os nossos ânimos, levar o nosso pensamento até o alto e fazer uma oração. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Mestre Jesus, neste momento nós queremos agradecer a sua presença em nossas vidas, essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de mensagem. Agradecemos, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa família, pelos nossos amigos e mesmo, Senhor, por aqueles desafios que ocorrem no dia a dia. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, nós vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Boa noite, pessoal. Desculpa, faltou um cabo, não vai ter a transmissão, nós vamos na palavra mesmo, né? Eu agradeço, o convite foi feito do Luiz para o Tiago em Campo Belo, e o Tiago fez o convite para mim, graças a Deus a agenda pôde ser ajeitada para a gente estar aqui com vocês. E o objetivo da noite de hoje, eu vou trazer um estudo fazendo uma síntese de uma das principais obras do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa síntese, é lógico, eu faço esse estudo já há vários anos lá na casa que eu frequento, o Centro Espírita Alvorada de Luz. A gente gasta 3 anos e meio para concluir a obra. Aqui o estudo é de meia hora, então nós vamos passar rapidamente, mas o grande objetivo é compreender por que essa obra foi lançada. Porque se a gente analisar, já tinha a Bíblia, já tinha os Evangelhos, vários e vários livros, né? Quando vê surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente compreender que ele tem um objetivo como código de ética moral. Lógico, eu vou puxar para a nossa instituição, que é o Espiritismo, né? Na minha opinião, é o código de ética moral mais perfeito que nós temos para o planeta Terra, né? Não desmerecendo os outros, que todos têm a mesma função, que é conduzir ao Criador, né? Então, primeiramente, a gente tem que compreender o seguinte: a humanidade, ela tem dois caminhos. Ou a pessoa é materialista, que é uma minoria, se a gente pegar, né? Por mais que a pessoa não frequente lugar nenhum, ela sempre tem alguma crença. Na hora do aperto, é Nossa Senhora Aparecida, é Anjo da Guarda, pede alguma ajuda, né? E temos as correntes espiritualistas em que abrange todas as religiões, né? No caso de nós que estamos no Ocidente, principalmente no Brasil, os católicos, os evangélicos, né? E dentro desse grupo espiritualista está o Espiritismo. Mas o que difere o Espiritismo dessas outras correntes espiritualistas é justamente o triplo aspecto da doutrina. Porque se você pegar qualquer outra das correntes, sejam elas cristãs, seja hinduísmo, seja o islamismo, qualquer budismo, eles apoiam justamente apenas na religião, a maior parte, e na filosofia. Em contrapartida, o Espiritismo tem um terceiro ponto de apoio, que é a ciência. Então, quando Kardec publicou a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857, lá está escrito, lá no cabeçalho, Filosofia Espírita. Então, no Livro dos Espíritos traz a filosofia da doutrina espírita. E a filosofia tem como principal objetivo ampliar a nossa compreensão da realidade. A gente vai atingindo novas verdades e a gente vai evoluindo.
Esse é o grande objetivo do Livro dos Espíritos. Em 1861 foi publicado o Livro dos Médiuns, que é o que nos difere das outras correntes espiritualistas, porque ali você vai ter a parte de ciência, como que se dá o processo mediúnico. Aí podemos levantar, então foi Kardec que começou com mediunidade? Não. A mediunidade é uma coisa que existe desde os primórdios da humanidade, né? Se a gente pegar todos os livros sagrados que tem no planeta Terra, Bíblia, o Alcorão, os Vedas dos hindus, são livros que vieram do alto, né? Foram através de intuição, e a intuição é o mecanismo que funciona na mediunidade. Então Kardec veio dar como esse mecanismo funciona através do Livro dos Médiuns. E a partir da publicação do Livro dos Médiuns, Kardec começou a receber várias e várias mensagens que continham evangelhos do Cristo. Aí mais uma vez ele se ligou e falou assim: opa, tem que publicar alguma coisa nesse campo. Aí ele publicou o seu Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como objetivo a parte de religiosidade. Religião é religar ao Criador, tá? E um fato interessante é que a obra não era para ter sido chamada Evangelho segundo o Espiritismo. Ela era para ser chamada Imitação do Evangelho. Já estava pronta na gráfica para ser imprimida. Um amigo de Kardec, o Sr. Didier, chegou para ele e falou assim: olha, imitação do Evangelho é também pejorativa, eles não chamem muito. Quem sabe, com certeza, inspirado pelo alto, né? Põe Evangelho segundo o Espiritismo. E foi acatado por todos, porque o nome é muito mais bonito, né? E foi impresso essa obra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que é justamente um código de ética moral que nós temos. É composto por 28 capítulos, o 28º são preces espíritas, então a gente deixa de lado. São 27 que tem como título versículos pronunciados pelo nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Aí a gente pode pensar: ele pegou esse que era bonito e pôs no primeiro capítulo? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sequência, cada capítulo tem uma sequência e está interligado ao outro. Um puxa o outro, para chegar até o 27º. Então, quando Kardec, no primeiro capítulo, colocou como título: eu não vim destruir a lei, são palavras de Jesus. E que lei é essa que Jesus comentou naquela época para os seus apóstolos? A lei da evolução. Essa lei maior que rege todos nós. Tudo está em processo de evolução, né? A matéria está evoluindo, o espírito está evoluindo, tudo é processo de evolução. Tudo está em movimento contínuo. Nada está parado. Hoje, mais do que nunca, com física quântica, falando de vibração, tudo é vibração, tudo vibra, né? E nós estamos nesse processo. E essa lei de evolução é para que nós possamos reintegrar ao Criador. E como ele tinha que mostrar um caminho de evolução, ele pegou primeiramente Moisés, né, que é a primeira revelação, considerada a primeira revelação para nós do Ocidente, né? O Oriente tem seus livros sagrados que são importantes também. A segunda grande revelação, o Cristo, né? Sai Moisés com aquela leitura, o leite de Damião, olho por olho, dente por dente, entra o Cristo trazendo um Deus de amor, um Deus Pai, né? Que a fraternidade, a caridade é o ponto fundamental para que a gente descubra esse reino de Deus, né? Esse reino de Deus que é dentro de cada um de nós, é interno, né? Muitas vezes a gente fica procurando esse reino de Deus fora, mas é interno. Então Cristo veio deslumbrar tudo isso. E em 1857, quando inventa o Espiritismo, fala-se na terceira revelação. Isso é o quê? Uma evolução que a humanidade teve em relação à espiritualização, certo? Mas se a gente está em processo de evolução, você precisa de tempo para evoluir. Por isso que o capítulo 2, quando Jesus estava no pretório sendo interrogado por Pilatos, ele diz: meu reino não é deste mundo. Quando ele dá essa informação, ele ia passar, ele sabia da situação dele, que ele ia passar para a crucificação. Se o reino dele não é desse mundo, o reino dele é pós-morte. Aí nos dá uma outra lei, que é a imortalidade na alma. Que após a morte do corpo físico, o espírito continua. O espírito continua. E esse espírito, ele vai coabitar aonde?
Por isso que o capítulo 3 do Evangelho de João, que é o Evangelho que eu sou apaixonado, ele diz: na casa de meu pai existem muitas moradas. E são pluralidades de mundos, que nós vamos coabitar de acordo com uma lei de sintonia. A nossa frequência vibratória vai permitir com que a gente habite em algum mundo. Tá? Então, se alguém pensa, eu não deveria estar na Terra, não sei por que eu fui bater aqui, pode ter certeza, isso é frequência. A lei de sintonia te atraiu para cá, porque aqui é o lugar propício para você iniciar esse processo de evolução. Tá? Mas se a gente pensa, são vários mundos, uma única existência seria suficiente para você experimentar? Não, uma única existência nasceu na Terra, você não experimenta esses outros mundos. Por isso que o capítulo 4, quando Jesus estava conversando com José Nicodemos, Jesus disse a ele: ninguém viu o reino de Deus se não nascer de novo. E isso nos dá mais uma lei, a quarta lei, que é a lei da reencarnação. Repetição, entrar na carne novamente. E eu sempre digo, se qualquer coisa que destrua um dos atributos do Criador, você destrói o próprio Criador. Por que eu sou reencarnacionista? Eu falo por mim. Tá? Primeiramente, por que uns nascem numa riqueza e os outros nascem em sistema miséria? Mas aí você está falando de coisas materiais, você falou de espiritualidade, o importante é a espiritualidade, tá? Mas por que uns nascem fisicamente perfeitos e o outro nasce aleijado? Mas eu estou falando de corpo físico. Mas e por que uns têm um altruísmo e vem ao mundo, está pronto para ajudar, tudo o cara está pronto para ajudar, e outros são extremamente fechados, não querem ajudar ninguém, só pensam em si, são extremamente egoístas? Como que Deus poderia criar totalmente diferentes? É por isso que a reencarnação consegue explicar essas diferenças e explica a justiça de Deus. Porque sem reencarnação, a justiça de Deus vem por terra, né? E automaticamente o próprio Criador. E se a gente pensa no capítulo 3, quando ele diz: na casa do meu pai existem muitas moradas, até hoje eu fico por entender como que as religiões criaram apenas duas moradas, céu e inferno. E a Igreja Católica criou o purgatório, né? Ainda pelo menos tem o purgatório, que é mais ou menos igual um umbral. Purgatório e umbral é a mesma coisa, né? Mas céu e inferno. E o pior de tudo, se Deus é onipresença, como que Deus não poderia estar em determinada parte que seria o inferno? Porque estaria só no céu. Então você destrói um dos pilares, das características do Criador. Por isso que aí nós temos, nós passamos por 5 leis. Mas o que liga uma encarnação na outra? Eu estou vivendo como Cleito, né? Vivi outras encarnações, várias e várias outras, como outras personalidades. O que liga isso? Aí você vai para o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aflição faz parte do mundo de provas e expiações, que é a categoria do planeta Terra. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se a gente vai para uma oração da Igreja Católica, que é a Salve Rainha, ela fala que isso aqui é um vale de lágrimas, que nós somos degredados filhos de Eva. Estão errados? Não estão, está todo mundo certo. Porque realmente, no mundo de provas e expiações, o Espírito, ao utilizar aí a quinta lei, o livre-arbítrio, a livre escolha, ele impacta na lei de causa e efeito, não é? Por isso que o Emmanuel falou, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E se a gente colhe tantas aflições, é por quê? Porque nós estamos errando muito no chamado livre-arbítrio, na livre escolha. Por isso que a gente gera tantas aflições em nossas vidas. Tá? Então, esses 5 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem leis que regem o universo: evolução, imortalidade da alma, sintonia, reencarnação, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. 6 leis. Aí, se o capítulo 5 fala que no mundo tem aflições, né? Mas eu não quero aflição em minha vida. Por isso que o 6º capítulo é o Cristo Consolador, que vai trazer o jugo suave e o fardo leve, não é isso? O
6º capítulo traz isso. O que é jugo? Jugo é o comando. É o que o Cristo nos manda fazer. E o interessante é que o fardo vai se tornar leve. Ele não vai desaparecer. Tá? Ele só desaparece quando ele cumprir toda a sua, o seu processo de resgate. Aí o fardo desaparece. Mas enquanto precisar, você tem ele, tem que carregar ele. A cruz lhe pertence. A cruz é você que carrega. Mas por quê? Porque foi você que gerou. Então quando você começa a compreender isso, fica mais fácil as coisas. Porque aí as aflições, elas vêm para movimentar alguma coisa dentro da gente. Com certeza. A partir daí, se Jesus falou que o jugo dele, meu jugo é suave, meu fardo é leve, o que é o jugo do Cristo? O que é o comando? O que o Cristo nos manda fazer? Aí você vai pegar do capítulo 6 ao 10, que são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que está no Sermão da Montanha. Para quem gosta de evangelho, está no Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem uma importância tão grande para a espiritualidade que Gandhi, que nem era cristão, era hindu, e ele falava: eu não entendo vocês cristãos, mas eu entendo o Cristo. Eu não entendo vocês cristãos, porque a gente não faz nada que o Cristo manda, né? Ele falava que se todos os livros espiritualistas da Terra sumissem e sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha importância. Então, falando-se do jugo do Cristo, você começa o comando, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres em espírito. Muitas traduções, até de Kardec, está pobre de espírito, mas é em espírito. O pobre em espírito é o humilde, que é a mãe de todas as virtudes, que combate dentro de nós, que essa é a criação nossa, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo não pode ser de Deus, Deus é perfeito. Então tudo que há de ruim, de vício, é nosso. A gente tem que abraçar e falar: é meu, e eu tenho que começar a evoluir, começar a eliminar isso. Começar a fazer despertar virtudes. A gente não cria virtude, a gente desperta a virtude, porque a virtude é de Deus, certo? Então, a primeira informação que nós temos no capítulo 7 é ensinando a humildade. É o primeiro comando do jugo do Cristo. Aí depois você vai para o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E olha que no Evangelho de João fala que ninguém nesse mundo viu a Deus. Por quê? Porque ninguém conseguiu entrar na frequência vibratória do Criador. E esse Criador está fora? Não, está dentro de você. Você literalmente encosta. Porque dentro de nós temos o que? Individualidade, que é do Espírito. E tem a nossa criação chamada personalidade. Essa é a luta da humanidade. Não é guerra, um jogando bomba e outro. É a luta interna que cada um de nós temos que trabalhar. E essa pureza de coração, ela desperta simplicidade, tolerância, que vai combater dentro de nós o rancor, a maledicência, a raiva. São tudo coisas comuns do dia a dia nosso. Como a gente fica com raiva, né? Como fica com raiva? Uai, a Viva aqui estava morta, não pegava e eu não conseguia jogar o Google Maps para chegar, eu não tinha nem noção onde era o centro. Ainda bem que eu parei na padaria, a moça era muito vazia, onde o senhor quer ir? Eu falo para ela, depois a mulher evangélica fica brava comigo. Não, estava dizendo: não, está pertinho, sobe aqui, vira direito, chega na porta. Né? Mas depois de ficar muito nervoso, com muita raiva. Está vendo tanto que a gente movimenta esses tipos de energia dentro da gente? Tem pessoas que estão mais evoluídas e não conseguem controlar melhor. Então a pureza de coração, ela tem essa capacidade de você começar a enxergar o Criador dentro de você. Aí você vai para o capítulo 9, que se somam duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E o que Jesus fala? Os mansos herdarão a terra. E que terra é essa? É uma terra regenerada. Se a gente sabe que nós já passamos pelo mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e estamos caminhando para a regeneração, e segundo todas as informações, não só dentro do espiritismo, mas várias correntes espiritualistas falam que o planeta está passando por uma mudança, nós que estamos encarnados aqui, companheiros, não dá tempo de desencarnar e voltar a encarnar na Terra, não. O Emmanuel no Consolador,
Chico perguntou para ele: Emmanuel, quanto tempo demora uma transição planetária? Ele falou assim: em torno de 200 anos. E ele pôs mais: ela iniciou com o advento do Livro dos Espíritos. Então, 1857, 2057. Nós já estamos em 2026, daqui 31 anos. Não é data exata, não quer dizer que em 2057 isso aqui vai virar uma maravilha, mas forças espirituais já vão movimentar, né? Muitos dos que estão no plano espiritual não vão poder encarnar no planeta Terra, porque ele vai transformar no mundo de regeneração, ele vai ascender nas escalas de mundo. Então, para você coabitar no mundo de regeneração, eu não falei de lei de sintonia, você tem que ser um espírito regenerado. Se você for de provas e expiações, vai ter mundo para você. Você não precisa se escabelar, pensar que vai para o inferno, que não vai não. Mas vai ser mundo de nível de provas e expiações. Aí é a nossa responsabilidade. Esses são os mansos, eles herdarão a terra. E os pacíficos ou pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque em mundos mais atrasados nós somos servos de Deus. Nós estamos abaixo da lei. A lei nos aperta. E aonde está essa lei? Os homens que escreveu, está no livro, não, a lei está gravada na consciência de cada um de nós. Pergunta se esse livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. É por isso que quando a gente faz alguma coisa, a consciência acusa. E muitas vezes a gente não dá bola para ela, porque a gente está escutando mais a personalidade e deixa a individualidade de lado. Aí você será chamado filho de Deus. O filho de Deus, ele está acima da lei. Não é acima da lei, está acima da lei dos homens, né? Fulano está acima da lei, não é isso não. Acima da lei é porque você faz o que Deus quer. Então, quando Jesus disse lá no seu evangelho, eu e o Pai somos um, que muito, infelizmente, outras correntes espirituais confundem que Jesus seria Deus. Não, eu e o Pai somos um, porque está em unidade com o Criador, né? E ele põe mais, porque o que o Pai quer eu faço, ele obedece. Então, a partir do momento que a gente compreende a lei e obedece à lei, nós seremos filhos de Deus, seremos pacificadores. E por último, você tem no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia é você ter compaixão da miséria alheia. E se Deus é misericordioso conosco, é porque nós somos miseráveis. E nós devemos agir dessa forma em relação a nós mesmos, saber das nossas limitações, aonde a gente precisa evoluir, em relação ao próximo. Então, esse é o jugo do Cristo. Então, você tem no 7 a humildade, no 8º pureza de coração, no 8º mansueto de pacificidade e no 10º misericórdia. Bom, estou sabendo, mas você precisa executar isso, colocar em prática. E você só coloca em prática através da palavra chamada caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos tinha na projeção, não sei se eu vou lembrar ela com exatidão. Kardec perguntou à espiritualidade como entende qual o significado da palavra caridade. Mas ele não parou só aí, porque cada palavra para cada pessoa tem um sentido. A caridade para a senhora é diferente da caridade para mim, que é diferente para você. Mas Kardec pôs mais um negocinho: como entende Jesus, o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. Aí o que foi anotado? Benevolência para com todos, fazer o bem em todas as oportunidades que a gente tiver, indulgência para as imperfeições alheias. O indulgente aceita o próximo como ele é. Mas eu não concordo com ele, mas você aceita. Ele está no campo, no nível que ele acha que é certo. E por último, perdão das ofensas. E perdoar as ofensas, eu já fiz várias palestras, perdoar é esquecer as ofensas. Só se tiver com mal de Alzheimer, né, problema de cabeça. Perdoar é como que você encara a ofensa chegada até você. Isso é perdoar. Você tem que retribuir diferente daquela energia desbalanceada, negativa que está vindo até você. Isso é perdoar. Então, sabendo-se disso, vão se abrir mais 5 capítulos que mostram essa caridade em ação. A primeira, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é a caridade íntima, pessoal. Você só dá o que você tem.
Você tem que aprender a se amar para distribuir ao próximo. E outra coisa, não tem como você, eu amo a Deus, tá? Sem amar o próximo. Por isso que Jesus fala que são os dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como amar a Deus sem amar a sua criação. Então, você ama a Deus, você tem que amar a sua criação, amar o próximo. Por isso que ela é íntima pessoal. Aí você entra no capítulo 12, amar os vossos inimigos. Isso é caridade radical e complexa de ser executada. Por quê? Porque a gente acha que o amor ao inimigo é chamar o inimigo para tomar um café. Não é isso, é o amor comportamento. Se a gente pega, os evangelhos foram escritos em grego, né? Jesus falava em hebraico e aramaico. O grego era muito rico na linguagem. Então a palavra amor no grego, ela tem 4 palavras. Tem o philos, que é o amor familiar, né? Pai, mãe, esse negócio de filhos. Tem o storgé, que é o amor mais fraternal. Tem o eros, que é o amor entre homem e mulher. E tem o outro que chama ágape. Né? O ágape é o amor comportamento. Como que você vai comportar quando aquele que te trouxe algum desafeto, alguma coisa que te irritou? Por isso que dentro desse capítulo tem a passagem da bufetada na cara, né? Quando alguém te bater numa face, ofereça a outra. Não é a face física não, senão você vai ficar com as duas vermelhas. É quando a pessoa oferece um mal para você, você tem que retribuir com ela. Isso é caridade radical. Por quê? Porque você vai contrariar quem? A sua personalidade. Porque a sua personalidade vive em caminhão, olho por olho, dente por dente. A individualidade vive no Cristo, amar ao próximo, amar o inimigo. Mas a personalidade no mundo de provas e expiações é que guia a gente nas nossas decisões, infelizmente. Aí você vai para o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Isso é caridade social. Tá? Social. Aí abre-se um parêntese, porque a caridade social é importante, mas a gente acha que caridade social, quando a moça liga lá do telemarketing, você podia ajudar a instituição tal com R$10, porque nós temos não sei o quê. Não, perfeitamente, manda o rapaz passar aqui. É uma caridade sem envolvimento. A caridade social, ela tem que ser com envolvimento. A gente tem que participar. Não que a gente abandone a caridade material, porque se eu falar desse jeito, agora mesmo a moça liga, mas não contribuo mais para o telefone. Mas também não vai lá para saber como que é, o que precisa ser feito. Não é? Então, a caridade social, ela cobra envolvimento. Aí no 14, honra teu pai e tua mãe. Que é do Velho Testamento, mas Jesus fala honra teu pai e tua mãe numa determinada conversa que ele teve com um rapaz lá que perguntou como que ele chegaria no reino dos céus. Ele honra teu pai e tua mãe. O rapaz fala, isso eu faço, né? Ali você tem a caridade familiar. Porque a família é o pontapé inicial da onde a gente deve praticar essa caridade. Tem muitas pessoas que são muito caridosas fora de casa, mas dentro de casa, nossa, o negócio é complexo. E é dentro da família que você tem que iniciar tudo isso. E depois vai expandindo. Né? Você expande os vizinhos, depois para o bairro, para a cidade. Um dia você vai amar toda a humanidade na mesma intenção. Eu falo que você vai ser considerado um espírito evoluído o dia que você amar o seu filho na mesma intensidade que você ama o mendigo de Deus. Aí você é um espírito evoluído. Aí a gente dá para ver que a gente está bem atrasadinho e vai demorar de muitas e muitas experiências, várias e várias reencarnações, para conseguir fazer tudo isso. Aí sai da caridade familiar, entra no 15º capítulo. Fora da caridade, não há salvação. Essa frase é tão impactante que o Chico falou que ficou no Espiritismo por causa dessa frase. Se fosse fora do Espiritismo, nossa salvação não teria ficado. É a caridade, é a ação. E isso aí é, de certa forma, contestando uma frase da Igreja Católica, que era rezada em latim, que era fora da Igreja não há salvação. Não sei falar em latim, só sei que é a tradução é essa. Então, era a Igreja Católica que determinava a salvação. E a gente sabe que a Igreja, a religião em si, toda a religião, o Espiritismo, católico, o Evangelho, ele é um orientador, mas é você que faz a função. Certo? Então, aí, com esses 5 capítulos, você tem as caridades colocando em prática o jugo do Cristo.
Mas aí você tem que fazer uma escolha, porque o capítulo 16 fala o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, representação da espiritualidade, Mamon era o Deus da riqueza da época de Jesus, representando materialidade. Porque matéria e espírito são duas na mesma direção e em sentidos opostos. Então não tem como você agir com os dois ao mesmo tempo. Como diz Jesus, uma hora você vai agradar um e contrariar o outro, não é assim? É isso que ele nos orientou, por causa justamente disso. A gente tem que fazer uma escolha. Né? Aí você pode dizer, mas eu quero fazer escolha certa. Como que eu faço? Por isso que o capítulo 17 é o sede perfeito. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é, diz Jesus. Não é isso? Então, essa busca pela perfeição é o que a evolução espera de nós. Né? E você evoluindo, uma hora você chega no estágio de ser filho de Deus, pode reintegrar com o Criador novamente. Dentro do capítulo 17 tem uma parte que é bem interessante, que fala características do homem de bem. São várias letras, vai de A até O, mais ou menos. As características para nos orientar, dar orientação como é o proceder de um homem de bem. Aí você vai para o capítulo 18, que são muitos chamados e poucos escolhidos. O chamado é para toda a humanidade, o convite é para todos. E poucos são escolhidos. Por que poucos? Por causa da escolha do capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores. Então, nessa dificuldade, poucos são escolhidos. Isso para quê? Para entrar nesse reino de Deus, no reino dos céus, que está dentro de nós. Mas a nossa personalidade quer ficar de fora. E ela, como fala muito alta, até pela o nível de escala como espíritos, mundo de provas e expiações está lá no livro dos espíritos. Nós somos espíritos de terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos. Aí depois vamos ser espíritos bons, que é o mundo de regeneração, e depois espíritos puros, que é os de primeira ordem. Aí são mundos felizes e celestiais. Mas isso é didático, mas quando a gente sabe qual que é o caminho, é muito mais fácil. Quando você não tem um caminho, qualquer caminho que te empurrar, você está indo. Mas quando você tem uma direção, fica mais fácil. Então, muitos dos chamados, toda a humanidade, poucos os escolhidos. Aí você fica meio desanimado, você fala, não, é tão pouco escolhido. Por isso que o capítulo 19 é a fé que move montanha. Tenha fé. Fé é uma coisa que transcende, né? Fé em Deus. Fé é uma coisa que você não está vendo, não é palpável. Isso é ter fé. E a fé literalmente move montanhas. Ela tem essa capacidade, mais do que fé, nós devemos ver que Kardec pediu para nós espíritas uma fé raciocinada. Porque a maior parte da fé do mundo é fé cega. E fé cega, ou ela leva para o radicalismo, não é isso? Mas ou outras horas elas não te sustentam. Aí entra uma dor do mundo, a perda de um filho, uma tragédia na sua vida, você para de acreditar em Deus. Mas ele era de dentro da igreja, parou. E nós espíritas também temos falhas. No nosso centro lá tinha um rapaz que era maravilhoso, trabalhava com as crianças, ensinava aula de computação. Pulou da ponte de Boa Esperança, suicidou. Eu tinha muito conhecimento para não fazê-lo. Mas o peso do mundo ele não resistiu. Então, assim, ninguém está infalível a respeito do erro, né? Mas a fé raciocinada, ela te dá uma certeza maior, ela te dá um embasamento, porque as aflições virão, aí para você não cair, né, nos erros que talvez você caiu em várias e várias outras encarnações. Aí você pode dizer, não, mas esse negócio de fé, eu estou muito atrasado, né? O Chico tinha uma fé, o Divaldo tinha uma fé, a irmã Dulce tinha uma fé, eu estou muito atrasado. Aí vem o capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque não importa a hora que você vai para a vinha, Jesus fala, o patrão paga o mesmo tanto, não é isso? Não é a parábola? Por quê? Porque o salário é o mesmo, o salário é a felicidade.
Não importa que você está engatinhando agora, não conheço, não vi aquele rapaz falar lá, não, ele sabe o livro de cor, ele já deve estar no céu, lá, de mim. Né? Não é isso. Né? Não importa. O importante é o movimento. Querer, né? Querer movimentar, querer transformar. Mas para essa transformação, aí vamos para o 21, você tem que ter um cuidado. Porque tem os falsos cristos e falsos profetas. O conselho que eu posso dar para a gente evitar esses falsos cristos e falsos profetas, conhecimento é fundamental para você discernir essa onda. Opa, o que o rapaz está falando é uma coisa bacana ou não? Se você não tem conhecimento, não tem entendimento, qualquer um que chega com um pouquinho de palavra doce e que fala um pouquinho bonito, vai te conduzir. Por isso que você tem que ter cuidado com falsos cristos, falsos profetas, porque é comum, é o que mais a gente está observando no nosso mundo, no dia a dia. A partir daí, capítulo 22, vem falar não separar que Deus não tem. Aí todo mundo acha que é a frase do casamento, né? Casou, não pode separar. Isso está buscando, ensinando a unidade. Porque hoje nós somos fragmentados, cada um de nós é uma personalidade. Mas à medida que formos evoluindo e compreendendo, nós vamos buscar essa unidade. Eu e o Pai somos um, disse Cristo. É essa unidade que nós temos que buscar. E o interessante da unidade, que não precisa você pensar, eu vou evoluindo, igual a mesmo eu vou estar em Deus. Você não chega a Deus largando o outro para trás. O maior exemplo disso é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus precisava vir ao planeta Terra, no ponto de evolução que ele estava. Mas ele sabia que tinha que arrastar nós, que absurdo, que não queria mexer. Ele falou assim, ou eu vou lá, dou o exemplo, ensino, trago a boa nova, que é o Evangelho, ou essa turma não vem. E olha que tem 2000 anos e a gente ainda continua resistente para ele. Então, não separar é essa unidade, que depois de reconstituída, aí a gente está nos seios do Pai. Aí a gente está nos braços do Pai, metaforicamente falando. Aí a gente compreende o capítulo 23, que é extremamente complexo, que Kardec deu como título A Estranha Moral. No capítulo 23, o versículo P, Jesus fala para abandonar pai, mãe, filhos, né? Quem não abandonar não é digno de mim, foi o que Jesus falou. Aí você fala, puxa vida, mandou honrar pai e mãe lá, agora está mandando abandonar. O abandono é no sentido de apego, porque o apego é o maior entrave para o processo evolutivo nosso. Nós somos extremamente apegados. É minha casa, é meu carro, é minha esposa, meu filho, é meu marido, é tudo no pronome possessivo. Isso é apego. Por isso que eu brinquei com vocês, o dia que a gente amar um filho com a mesma intensidade, do mesmo jeito que você nem conhece, aí você cumpriu essa estranha vontade, você conseguiu desapegar. Então eu não amo meu filho? Ama, mas você ama na mesma intensidade aquele estranho que você não conhece. E quando você faz isso, a sua luz brilha. Por isso que o capítulo 24 é a lâmpada sobre, não se coloca a lâmpada sobre o alqueire. A lâmpada não, ele fala até montei aqui o nome aqui, vai perder um pouquinho inteiro. A candeia. Obrigado. A candeia é tipo uma lamparina. Né? O alqueire não é um alqueire de terra, o alqueire é um móvel, que era comum na época de Jesus, um móvel baixo. Então ele fala, quando a sua luz brilhar, ela não pode ser colocada debaixo do alqueire. Ela tem que ser colocada no candeeiro, no ponto alto da casa, para que sirva de exemplo para os demais. E quando a sua luz brilhar, o que você faz com ela? Aí é o capítulo 25, dá de graça o que recebestes de graça. E dar de graça quer dizer dar com alegria. Dar com alegria. As coisas espirituais não devem ser mercantilizadas, jamais. E infelizmente a gente vê muito isso. Nós espíritas, pelo menos nesse ponto, nós estamos um tiquito, bem pouquinho, na frente dos outros. Pelo menos a gente procura manter distância dessa comercialização, né? Dessa graça. A partir do 25, você tem o capítulo 26, que tem como título, a partir do 26, né, você tem o 27, que é o último,
A partir do momento que você dá de graça, recebe de graça, você já compreendeu todo o processo, aí você está pronto para o 27, que é o pedir e obtereis de Jesus. E muitos de nós falam, não, eu peço tanto para ganhar na Mega Sena e não está. Não vai dar certo. Não é esse pedir que Jesus falou. O pedir é as coisas espirituais. Quando você pede com o coração sincero, aí você volta lá no capítulo 8, com o coração puro, o que acontece? Você vai obter. Tá? Você vai obter. Então, com isso, nós fechamos o Evangelho segundo o Espiritismo. São 27 capítulos interligados. Ele pode ser usado como um livro de mensagem que você abre aleatório? Pode, mas ele é um livro importante para ser estudado. Tá? Não só para nós espíritos, até mesmo para outros de outras correntes espiritualistas, porque ele, afinal de contas, são máximas de Jesus. Você não vai achar, algum ponto vai entrar em contradição, eu não acredito nessa encarnação, nesse negócio aqui, mas eu tenho certeza que qualquer um espiritualista que leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai interessar por pelo menos 95% do que ali está contido. Então esse é um código de ética moral. Tá? Precisa ser estudado, precisa ser analisado e o principal, precisa ser colocado em prática. Muita paz a todos. Faz a oração final para a gente. Tá. Deus nosso Pai, nosso irmão Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui na cidade de Pedrões, com novos amigos, procurando trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, e que essa sua luz recaia sobre cada um de nós, que cada um de nós receba o que realmente merecemos. Que cada um de nós dê um movimento que precisa ser dado nesse processo de transformação espiritual. Que o movimento interno, que cada um de nós possamos, com muito empenho, com muita determinação, fazer essa transformação dentro de cada um. Que assim seja. Assim seja.